Boa tarde! Boa tarde, gente! Boa tarde, meninas! Mais uma segunda-feira, nós estamos aqui. Tô com a minha convidada de hoje, ela vai se apresentar já já. Quero saber de vocês, se vocês puderem mandar uma mensagem pra gente. Como é que foi a semana de vocês? Foi produtiva? Alguém colocou em prática aquilo que nós falamos na semana passada? Alguém mudou o step da vida aí? Se sim, manda uma mensagem pra gente. Se não, manda uma mensagem também. A minha convidada de hoje é a Tati. Ela vai se apresentar aí pra vocês. Tati, fala seu nome. Já falei um pedacinho, mas fala tudo aí. A Ju já fez a primeira parte. Meu nome é Tatiane Lima e nós temos uma empresa de contabilidade e o nosso foco, o nosso carro forte é a contabilidade e payroll, mas na verdade nós temos uma multi-services. É uma empresa que nasceu, Ju, com a ideia de dar um suporte em geral à comunidade brasileira, porque a gente sentiu muita essa necessidade desde que chegamos aqui, de realmente repassar, de ter um grupo, de ter uma forma, uma fonte segura de repassar para o nosso pessoal as informações corretas, porque acho que o que acontece muitas vezes, infelizmente, entre a comunidade brasileira é que não tem muito essa troca, esse querer ajudar, muita gente omite muita informação que poderia facilitar a vida do outro. Então a gente resolveu criar uma empresa onde a gente apresenta uma gama de serviços que é realmente para acompanhar aquela pessoa que acabou de chegar, que está totalmente perdida, não sabe o que pode, o que não pode, nem por onde começar. Então a gente acompanha desde os primeiros passos até o momento em que aquele cliente se torna um empreendedor e consegue andar com seus próprios passos. Então, esse é o gol. Conta um pouquinho, você chegou aqui há quanto tempo? Nossa, nós temos 20 anos de América. E quando você chegou aqui, você já trabalhava com isso? Não, de forma alguma. Conta um pouquinho da sua história, de como você começou. Olha, eu, no Brasil, você já trabalhava com isso? Não, de jeito nenhum, eu sou professora. Olha isso, gente. Agora ela vai contar um segredo aí, ó. Eu sou professora, sou formada em letras, nada a ver com a área que a gente atua hoje. Só que na América, né, a gente chega aqui e vai descobrindo que você provavelmente não vai a princípio trabalhar com a sua área, né, de formação, e aqui você se vira. Então já trabalhei com tudo aqui, como todo mundo, já fui babysitter, já fiz faxina, já... É mesmo? Tudo que é necessário, como todo mundo que chega aqui. Não existe chegar aqui, né, já ir pro bonitinho, arrumadinho. E nem tinha, na verdade, não tinha a intenção de abrir empresa logo que a gente chegou aqui, não. Era tudo tão cru, tão recente pra gente, que nem passava pela cabeça. Mas você falou que no Brasil você era professora. Sim, eu sou professora de italiano. Meu Deus. É. E aí me fala, e lá você trabalhava dando aula? Trabalhava só dando aula. Nunca foi empreendedora? Nunca, de forma alguma. Trabalhava na Fiat, dava aula dentro da Fiat para os funcionários. Legal. O dia inteiro e nunca pensei em ser empreendedora, então a não. jornada de empreender começou aqui nos Estados Unidos? Começou aqui, definitivamente. Começou Gente, na ela América. se revelou. Quando chegou nos Estados Unidos, ela se revelou. E conta, aí você trabalhou em tudo que tinha pra trabalhar? Trabalhei. Como você chegou pra Talent? Como que a Talent chegou pra você? Como que foi isso? Na verdade, o que aconteceu foi que eu trabalhei em escritórios de advocacia por muito tempo, fui paralegal também, e depois disso comecei a trabalhar num escritório de contabilidade e gerenciei a folha de pagamento deles por alguns anos. E depois, sempre sentindo essa necessidade de dar mais suporte. Sim. Porque o que a gente sentia é que eles iam ali procurar o serviço, né, do caso da folha de pagamento, mas o cliente sempre precisava de mais. Quantas vezes a gente teve um cliente que às vezes assim, tem tanta dificuldade que não sabia nem preencher um cheque. Aí, vamos ajudar essa pessoa a preencher o cheque. Aí vinha, mas e aí, como que eu faço isso? Como é que eu coloco meu filho na escola? Como é que eu... O que você já falava inglês quando você chegou aqui? Falava o inglês que a gente acha que fala quando chega, né, Ju? A gente não estudar a vida inteira inglês, chegar aqui e descobrir que não fala nada de inglês. Né? Muito bom, começa do zero. E aí você foi aprender... você estudou paralítico, então... Sim, que aprendeu inglês. Aprendi e fiz outros vários cursos de inglês também. Sim. E procurei conviver muito com a cultura americana, assisti muito filme, parei de escutar tudo em português e imersão no inglês só, para dar uma melhorada. A gente, pra gente que tá falando pro pessoal daqui dos Estados Unidos, o brasileiro que chega aqui tem essa dificuldade mesmo do inglês, porque a língua é algo assim que bloqueia a gente em muitas coisas quando a gente vai fazer
nos Estados Unidos, quando a gente quer avançar, né? Sim. Porque talvez você tenha um conhecimento raso, você consegue ir ao mercado, você consegue resolver algumas coisas, mas para você ir a fundo, é necessário que se estude o inglês, claro, né? Que se aprenda. Às vezes você não vai ter oportunidade de ir à escola, mas tem várias formas de aprender inglês aqui nos Estados Unidos. Hoje em dia, eu falei isso antes de entrar aqui ao vivo no meu Instagram, hoje em dia a forma como você tem conhecimento do conteúdo, para qualquer tipo de conteúdo, é muito fácil, é muito simples. Basta você procurar, você tem acesso a isso. Coisa que antigamente a gente não tinha. Talvez há 20 anos atrás, quando você chegou aqui, você não tinha acesso a esse conteúdo gratuito, fácil, online. Então, não tem dificuldade. A gente está transparecendo aqui para você que isso é uma das coisas que talvez não permita com que você avance para empreender e trabalhar sozinho, self-employed nos Estados Unidos. Porque é necessário você ir um pouco mais a fundo no inglês. Com certeza. E aí, depois dessa experiência trabalhando nesse lugar... Aí, depois saí dessa empresa e resolvemos, não, vamos partir para Talent. Vamos partir para realmente apresentar um escritório que faça um serviço multi-services. Então, hoje vocês estão na Flórida, mas hoje começaram em Boston. Começamos em Massachusetts, sim. Nós e estão lá até hoje? Escritório lá, graças a Deus, com muitos clientes, a gente ajudando muita gente. A gente abre uma média de 3 a 4 companhias por dia. Então, e é o que eu te falei, o que é legal é que a gente pega realmente e acompanha o cliente, a gente sai de lá, a gente faz a abertura da empresa, mas aí logo em seguida a gente já oferece o serviço de bookkeeping, de payroll, vai acompanhando a empresa dele no passo a passo. Eu sempre falo, recebeu cartinha IRS ou recebeu cartinha do Estado, que o pessoal sempre se assusta, né? Recebe uma cartinha, nem quer ler, tá morrendo de medo. Não vou ler não. Alô, quem não leia, manda pra gente que a gente vai ler, vai te dar um retorno e vai te falar que tá tudo bem. Deixa eu falar um negócio aqui rapidinho. Às vezes, essa questão é muito engraçada. Você recebeu a carta do IRS, já fica logo desesperada. Às vezes, até quando a gente fala o inglês. Por quê? Às vezes tá falando uma coisa ali que não é aquilo que realmente... A gente não tem a linguagem do contador. Específico. A gente não tem eu tenho a linguagem da semijoia, mas é diferente. Eu vou falar a coisa da semijoia que talvez ela não vai entender. Porque não é a linguagem do meio dela. Por isso que é tão interessante a gente estar com alguém que fale do nosso meio, da nossa linguagem, mas que entenda a linguagem daquilo que a gente também precisa. Isso é muito importante. Sim, é como, na verdade, é um traduzir, porque eu sempre, quando as pessoas recebem as cartinhas, sempre é aquela, eu preciso de falar com a Tati agora, é urgente, eu recebi uma carta. Todo mundo recebe essas cartas no decorrer da vida, não é urgente. E haja carta, eu falo, gente, se é urgente, call 911, liga pro 911, não é pra Talent, mas é porque todo mundo tem esse certo pavor. E às vezes é uma coisa muito simples, uma decorrência normal, a auditoria que são aleatórias e às vezes você pode cair numa auditoria de IRS sem ter nada errado no seu imposto. Pode acontecer. Simplesmente acontece. Então é facilmente resolvível se tiver na mão de uma pessoa que sabe o que está fazendo. Agora também, se você pegar a cartinha e só colocar na gaveta ou no bolso, você pode ter sérios problemas. Aí sim, claro. Precisa de ser acompanhado, né? Como todas as coisas. E aí a Talent nasceu lá em Massachusetts há quantos anos? A Talent em Massachusetts tem 3 anos de funcionamento. 3 anos. 3 anos. E aí agora vocês vieram para a Flórida para implantar o mesmo sistema. Mesmo trabalho aqui. Nós estamos aqui tem só 5 meses, então é muito, muito recente. E a gente está com um escritório em Boca. Você teve lá, você viu, assim, começando, aqui tá tudo, aqui nós estamos dando passos de bebê, né? Mas achei lindo, gente, eu te vi lá, coisa mais linda, tudo Obrigada, tão bonitinho, Ju. tudo arrumadinho. Obrigada. Né? Já vi bastante funcionamento, cliente, ela já importou os funcionários, alguns funcionários lá de Boston, achei o máximo isso. Nós importamos mesmo, funcionários de Massachusetts, porque eu tinha medo de chegar aqui e não achar o que a gente já oferece lá. Sim. E a gente trabalha muito assim, one-on-one com o cliente. A gente gosta de dar uma atenção bem especial. Então, trazer os dois, né, o Wallace e a Priscila para cá com a gente, foi exatamente para já ter uma estrutura e não ter que treinar uma pessoa aqui para começar do zero. Gastar tempo, né, talvez, sim, para começar. Não que você não possa investir de agora em diante. Não, já estamos, inclusive, já contratamos gente local agora, mas a gente já veio com uma equipe estruturada mesmo porque eu fico indo e voltando, né, Ju? Eu passo uma semana lá, uma semana aqui. Então, a gente, de qualquer forma, tem a estrutura, tanto lá quanto aqui, para funcionar, independente de mim ou de quem for.
O nosso programa fala sobre empreendedorismo, né? E a gente estava conversando ali antes de começar o programa e a Tati estava me falando uma coisa muito importante. Às vezes as pessoas chegam aqui, né, Tati? Não tem um documento, mas necessitam fazer o IT number. Muitas pessoas, às vezes, nem sabem o que é um IT number, né? É verdade, O IT number é essencial. Se você não está em situação imigratória que te permita acesso ao Social Security, você pode pedir o seu IT number. O IT number foi feito exatamente para esse tipo de situação. Se você não tem acesso ao social, vai e pode pedir o seu IT number. Às vezes as pessoas têm muito medo porque acham que isso pode comprometer a situação imigratória da pessoa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O IT number foi criado com esse fim específico, para que quem não está em situação para pedir um Social Security possa também trabalhar e pagar suas taxas automaticamente. Uma vez que eu não tenho o IT number, como que eu vou recolher? Porque é muito difícil encontrar alguém que não trabalha aqui, né? Não tem como. Quem vai viver na América sem trabalhar? Não tem jeito. Os milionários lá do Brasil faz business aqui. Eles podem não trabalhar, mas ainda faz um business aqui. É verdade. Tem que ter um negócio para tirar o negócio, senão não funciona. Mas a gente está falando aqui de pessoas que chegam para ter uma vida aqui, que querem construir uma vida aqui, uma história aqui. Então, é necessário que se tenha o primeiro passo, tirar o IT number, que é um documento de identificação, na verdade, reconhecido dentro do país. Você vai receber uma carta do IRS com o seu nome, com os seus dados. Então, assim, é uma forma de reconhecer, de se identificar aqui dentro. De falar, olha, eu quero morar aqui, eu quero contribuir com as taxas, eu quero ser participante do país, ainda que eu não seja um cidadão americano. Exatamente. Principalmente mostrar para o país que você está agindo de boa fé, que eu acho que é muito importante. Porque amanhã ou depois, se você consegue um caminho para se legalizar, imediatamente a primeira coisa que eles vão te pedir é onde estão seus impostos. Ah, mas eu estou aqui de forma irregular. Não importa, você está trabalhando. Se você estiver aqui de forma irregular, trabalhando e ainda não paga os seus impostos, você está acrescentando mais uma coisa negativa para você. Tá aqui, tá trabalhando, pelo menos mostre para o país a sua boa vontade. Sim. Você não tem como resolver o sistema imigratório, que não é um problema que, né, tá muito fora da nossa alçada, mas faça a sua parte. Já que eu trabalho, eu vou contribuir com o país para que o país continue, né, podendo oferecer escola, hospital e todos os bens que a gente veio aqui procurar. Né? E aí, a primeira etapa, para abrir uma empresa, você precisa ter o IT number ou não? Sim, para abrir uma empresa você precisa de um IT number ou de um Social Security, definitivamente. Senão você não abre? Não, porque é o número de identificação, né? O IRS, quando você vai escolher a sua empresa, o nome da sua empresa e tudo, ele vai logo te pedir um número de identificação. E só o seu passaporte não funciona como identificação. Suficiente. Não, infelizmente. E aí vocês fazem esse serviço de abertura de empresa também? Fazemos também a abertura da empresa, a gente senta com o cliente e verifica qual que é a necessidade, porque também é necessário que o pessoal saiba que existem vários tipos de empresa. Isso é outro probleminha, gente. Você não precisa, às vezes, então, de começar... Dá pra dar uma pincelada nisso aí rapidinho? Claro. Porque quando eu cheguei, eu não sabia o que era Corporation, LLC e tem uma outra ainda? Sole Proprietorship, que é a DBA. Essa aí eu continuo sem saber. Mas, enfim, porque eu não sou a contadora, né? Enfim, eu acho que coisas que faltam esclarecimento, talvez, quando a gente chega... Por exemplo, eu cheguei aqui 6 anos atrás, eu não sabia, lá no Brasil tinha CNPJ e eu fazia uma empresa simples e era o que eu tinha, né? Você ou é simples, ou é MEI, ou é um outro acima do simples lá, que eu não lembro agora qual é. E falava a minha língua e eu conseguia entender. Chega aqui, vai te oferecer um LLC, um DBA e um Corporate, qual que eu vou escolher? A pessoa normalmente não vai saber essa diferença e aí é que a gente entra e vê qual que é a sua necessidade. O que é a diferença, basicamente? O Sole Proprietorship é o que a gente chama de DBA, né? Porque DBA significa Doing Business As. Então é simplesmente a Juliana Doing Business As, um nome qualquer que a Ju quiser usar, tá? Essa é a entidade mais simples, que é a DBA. Tem diferença de preço de uma para outra? Tem diferença de preço, sim, porque tem a diferença, para abertura tem a diferença de preço e nos impostos também vai ter diferença de preço, porque acontece que a DBA, ela está totalmente vinculada à pessoa física. Exatamente. Então, assim, é uma entidade jurídica, ela tem o número dela, mas ela está totalmente vinculada a você. Então, a gente sempre recomenda, ok, vai começar um business agora, não vai rodar um montante muito grande de dinheiro?
pode ir com a DBA. Fazer com essa. Faça com a DBA. Agora, quando você vê que você vai ter um liability maior, um risco maior, aí você não quer mais usar uma DBA, você quer partir para uma LLC ou para uma corporação. Por que a LLC e a Corporation estão na mesma... Dá pra entender isso ou não? Olha, na verdade... Vai ter assunto com os 3 programas aqui. Tem assunto para muito tempo, né? Jesus. A LLC, ela tem vários tipos, é o partnership. Ela pode ter um membro só ou ela pode ter vários membros. Então, você tem uma LLC que é mais simplesinha e tem uma LLC mais complexa que pode ter até 500 membros. Então, milionária. Particularmente, eu gosto muito de trabalhar com corporações. Eu prefiro corporações, porque o custo de abertura e de manutenção da LLC é mais alto, tá? O da corporação, ele não é tão alto quanto o da LLC, mas ele te dá respaldo, no sentido que você não é mais a pessoa física. Amanhã ou depois, se você tiver a sua corporação com algum problema, você resolver fechar ou alguma coisa assim, ela não ataca os seus bens pessoais. A diferença da DBA. A DBA, você está devendo, eles vão voltar para você, porque no final a DBA é você fazendo business. Então, é importante, bom, peraí, aumentei, a minha entrada aumentou muito, eu tenho risco maior, vamos passar para uma corporação, é o momento. Aí eu te pergunto, igual, por exemplo, quando a pessoa está começando, igual você falou, eu faço uma DBA que eu estou começando. Mas é melhor lá na frente fazer porque eu perco esse tempo que eu abri de companhia, eu vou começar tudo de novo? Sim, como que é? Infelizmente a gente não tem como transformar uma DBA em uma corporação. Seria maravilhoso se a gente conseguisse fazer isso. Eu queria já fazer upgrade. Não. Aí, na verdade, o upgrade você começa do zero. Porque a corporação ela vai ter um número diferente. O nome talvez vai estar disponível ou não. E aí, se você já tiver um marketing forte ali no seu DBA, vai cair, você vai ter que começar de novo. Então, se o plano é grande... Começa grande logo. Começa grande, exato. Não tem por que não. Se o plano se o planejamento é esse... isso mesmo. Se você planeja ser grande, por que você vai começar, talvez, com um pensamento pequeno? Né? Você precisa de começar pequeno, porque tudo que é grande não é natural, teoricamente, né? Mas o que é natural começa pequeno e cresce. Mas a gente está falando de business aqui, e a forma como se constrói um business organizado, como que eu vou falar? Contabilmente. Eu não errei a palavra. Não, ajuda. O importante é o planejamento, Ju, porque você pode começar um business sem muito capital de giro, que é o normal, né? A gente chega aqui, todo mundo correndo atrás de um sonho. Chega aqui todo mundo sem muitas possibilidades. Mas começa com o pouco que você tem, com o seu trabalho, mas planeja grande. Nós nunca planejamos ter um escritório, quem dirá ter dois. E a gente já está fazendo outros planos para adicionar mais serviços e talvez outras localizações, porque a gente vê a necessidade, entendeu? Então, planeja grande e vai, trabalho. Eu acho que o que não falta ao nosso povo, ao brasileiro, é garra. Vontade de trabalhar. O brasileiro chega aqui, ele não tem preguiça, não. Não tem preguiça. E isso é essencial. Mesmo. E a gente mostra também isso muito para os americanos. Hoje a gente gerencia, inclusive, algumas empresas americanas, e eles falam com a gente, quando tem que contratar, Tati, me ajuda a contratar brasileiro para trabalhar para mim. Vocês fazem recrutamento também? Sim, fazemos staffing. Então, Tati, me ajuda a contratar um brasileiro, porque brasileiro não tem horário, brasileiro não tem tempo feio. E é verdade, o brasileiro vem aqui, vem com um sonho e corre atrás dele. Não, e faz hora extra, não tá preocupado, ele quer crescer, ele quer aumentar, né? Então, isso é uma verdade. Desculpa, gente. Isso é uma verdade. O nosso povo é um povo, assim, que trabalha mesmo, não tem preguiça. A gente tem outras experiências com pessoas de outros locais aqui, e a gente vê que o brasileiro realmente, ele se destaca por causa disso, dessa boa vontade, dessa coisa de fazer, de correr atrás, de não ter preguiça. E isso é muito bom ouvir isso, de um americano falar, me ajuda a recrutar um brasileiro. Gente, isso é muito bom. Acontece demais. O que mais? Você falou sobre a questão do IT number e sobre se legalizar. Vocês fazem algum serviço sobre legalização? Sim, fazemos. A gente faz processo simples de legalização, tá? Porque, como eu te disse, eu trabalhei como paralegal há alguns anos. Sim. Então, eu tenho experiência nessa área. Aí, na área de imigração, a gente faz extensão de permanência, mudança de visto de estudante, de visto de turista para estudante. Caso simples. Quando tudo que chega na Talent que a gente não tem aptidão para resolver,
a gente procura trabalhar em parceria com outras empresas. Então, se é um serviço de advocacia que eu não posso fazer, que precisa de um advogado realmente assinando e fazendo os documentos, a gente repassa. Então, uma referência para advogado, para quem... E isso é bom, porque provavelmente você vai referir alguém que vai falar a mesma língua. Mais uma vez, a gente vai voltar sobre esse assunto aqui, porque eu acho importante a gente falar sobre isso. Às vezes, tem brasileiro que chega aqui e fala assim, eu não quero fazer business com brasileiro. Mas, como não fazer business com alguém que fala a sua língua, né? Sim. Eu acho que isso é muito importante, porque vai saber a nossa necessidade. É igual quando você vai ao médico, o palavreado do médico é um, e o seu é outro. A sua linguagem do inglês da rua é outro. Então, assim, falar com alguém que te entende, que você vai entender o que ele está falando, faz toda a diferença. Então, mais uma vez, referir. Se ela não conseguir atender, referir para alguém que vai te atender, faz toda a diferença. Hoje a gente vê aqui que a gente consegue chegar nos profissionais muito por referência mesmo. Olha, o fulano deu certo para mim porque eu tive um atendimento bom. Eu sempre falo isso lá no meu Instagram também, Tati. Às vezes a gente fica tão preocupado em fazer propaganda, isso e aquilo, mas esquece que a melhor propaganda é a referência. Boca a boca. Às vezes a pessoa foi lá no seu escritório, você nem atendeu ela, mas fez um atendimento ali, tirou dúvida, explicou, conversou. Ela não fechou um serviço, porque no seu caso é uma prestação de serviço, sim, né? Mas você deu tanta atenção para aquela pessoa, que aquela pessoa vai ter prazer em te referir. É verdade. Então, assim, isso hoje vale muito mais do que qualquer dinheiro, vale muito mais do que qualquer propaganda que você faça. Porque você está sendo referido para alguém que realmente tem vontade de desenvolver um negócio, que quer te ajudar, quer ver você crescer. A gente conhece histórias, né? De pessoas que estão aqui nos Estados Unidos, pagaram por advogado, pagaram por contador, pagaram por serviço e nunca receberam. E nunca receberam, então, é verdade. Isso também é uma realidade aqui. E às vezes não pagou para um brasileiro, às vezes pagou para um americano, para um hispano, para um judeu, sei lá para quem, para o Tadeu, para qualquer outra pessoa que não seja, né? Porque eles falam, não quero fazer business com brasileiro. Mas não tem isso. Eu acho, Ju, que essa é uma realidade, infelizmente, que a gente precisa de mudar. Sim. Entre o brasileiro, se você for para outras comunidades, os indianos, os hispanos, eles sempre se ajuntam, eles sempre se ajudam. O brasileiro tem uma mentalidade bem diferente. Eu fico muito chateada, eu estava lendo outro dia, Facebook, né? Alguém estava oferecendo um trabalho e a pessoa, um brasileiro, chegou e falou, não mexe com brasileiro, não. Vai procurar americano. Gente, a gente não pode esquecer que nós somos brasileiros, nós não podemos perder essa identidade. Por mais que hoje você esteja talvez documentado nos Estados Unidos, você não deixou de ser brasileiro. Eu sempre falo uma coisa, gente, você vai ser imigrante, porque você não nasceu aqui, sempre. Você não pertence aqui, você aqui é um imigrante na terra do tio Sam, não adianta, claro. Tem que aceitar essa verdade, entendeu? E você chegou aqui há um tempo atrás, sei lá quanto tempo, e talvez nem tinha documento também. Exato. Né? Então, assim, essa é uma realidade. Eu acho isso muito triste, eu também não gosto de ouvir isso. Eu procuro fazer tudo com brasileiro. O meu network é todo de brasileiro. Não é que eu não queira fazer negócio com americano. Eu vou fazer, se eu tiver que fazer, eu vou fazer. Mas o meu business acabou sendo voltado para brasileiro. Sim. E eu tenho orgulho disso. Porque as minhas clientes, eu falo mesmo, minhas clientes são clientes boas. As que são ruins, já dei tudo pro concorrente. Já passei tudo pra frente, amiga. Mas as boas ficaram todas comigo. Claro, entendeu? São boas, são trabalhadoras, são honestas, entendeu? Fazem questão de levantar o meu business. Por que que eu não vou fazer algo que seja para brasileira se sentir assim? Porque quando elas chegam lá, eu quero que elas se sintam assim, como se elas estivessem na melhor joalheria, no melhor lugar do mundo. O melhor tratamento. É o tempo delas. É claro, né? é claro. Por que não? Eu tenho muito isso também, eu sempre falo. Precisamos de tal serviço. Aonde nós vamos procurar? Primeiro nós vamos procurar na comunidade brasileira. Se nós não acharmos entre a comunidade brasileira, nós vamos partir para uma segunda opção. Mas eu acho que, antes de mais nada, é uma troca de favores. Sim. Se você traz o seu business para mim, eu tenho obrigação de te devolver business. É assim que funciona. E outra coisa, vamos fortalecer a nossa comunidade. Você quer ter uma comunidade brasileira forte? Vamos fazer um grupo de empreendedores, vamos todo mundo participar, vamos dar um suporte ao outro, o que eu não sei você sabe, e vice-versa. Exatamente isso. E a gente tem tanto brasileiro bem sucedido hoje aqui nos Estados Unidos, a gente tem tanto brasileiro que se dispõe em ajudar mesmo, em tirar tempo, às vezes, para fazer
como é que chama? Pra dar as horas dele mesmo. Tem um nome aqui em inglês que eu esqueci agora. Ele doa as horas dele pra poder te ajudar. Então, assim, isso é muito real aqui. Então, assim, tem tanta gente boa, por que não focar no que é bom? Né? A gente tem essa coisa de focar sempre no que é ruim, no que é pesado, mas não, vamos focar no que é bom. O que é bom a gente foca. Se o fulano não deu certo, passa pro próximo. O próximo com certeza vai ter algo de bom para te oferecer. É isso mesmo, Ju. O que mais de serviço você poderia estar citando aqui hoje? Nós também, além do que a gente já falou, da contabilidade, a folha de pagamento, a gente também trabalha com o consulado, em parceria com o consulado brasileiro. Então, principalmente agora, nessa época de pandemia, a gente agiliza toda a renovação de passaporte, nós fazemos procurações, nós fazemos traduções também. Então, a procuração, igual minha mãe está no Brasil, eu quero fazer uma procuração para minha mãe. Você faz isso para mim? Nós fazemos tudo. Sim, fazemos todo o processo. Preparamos a procuração para você, enviamos para o consulado. Ótimo. Até a renovação de passaporte de criança, que às vezes é uma coisa mais chata, mas a gente consegue fazer, a gente manda a apostila para o estado e resolve tudo sem você ter que perder o seu tempo, perder o seu dia de trabalho, que a gente sabe que ir ao consulado é deixar um dia de trabalho. E nesse momento, na verdade, o consulado também não está fazendo atendimento presencial para todos os serviços. Então, a gente faz essa ponte. Então, agora, deixa eu fazer uma pergunta. A gente falou que você está aqui no sul da Flórida hoje, a Talent está aqui no sul da Flórida e está em Massachusetts. Sim. Mas vocês conseguem atender o cliente em qualquer outro lugar? Sim, sim. Nós temos clientes de Minnesota, tem cliente de Nova York, tem cliente de New Jersey. Ainda mais agora com a pandemia, a gente aprendeu. A gente aprendeu um caminho novo. Foi, porque na verdade quando aconteceu, vamos ter que fechar, né? No boom da pandemia, nós ficamos fechados por uma semana só, porque nós somos considerados essenciais por fazer folha de pagamento. Ninguém vai poder ficar sem receber, senão realmente para a economia do país. Então nós ficamos fechados só uma semana por medida de segurança para os nossos funcionários e também por respeito aos clientes. Mas foi uma semana só. Só que nessa semana a gente teve que montar uma estratégia para continuar trabalhando, ainda aqui de casa. E foi nesse momento que a gente criou nós temos toda uma estrutura que nos permite atender de forma remota ao país inteiro. Uau! E hoje mesmo, quando a gente se eu tô aqui na Talent da Flórida e precisa de alguém abrir uma empresa em Massachusetts, a gente faz um conference call, tá todo mundo na mesma sala, eu tô vendo o cliente, tô interagindo com ele. É muito legal isso, né? É muito bom. São as coisas que a gente aprendeu com o novo normal, né? E eu acho que esse ano a gente está se preparando agora para o tax season. E eu acho que a grande tendência vai ser muita gente já não querer mais ir ao escritório, porque ficou tão confortável. Sim. Você me manda seus documentos por e-mail, eu te devolvo tudo por e-mail, você assina eletronicamente e a gente já manda eletronicamente também para o IRS. O tax season começa quando? O tax season começa a partir do dia 31 de janeiro. Já pode começar a fazer. Eles ainda vão anunciar, todo ano eles anunciam a data de abertura do tax season em si. Mas não normalmente, é uma data fixa. Não é uma data fixa. Mas normalmente a partir de 31 de janeiro a gente já começa a trabalhar. E vai até quando? Vai até 15 de abril anos normais. Em anos normais. Esse ano, o ano passado a gente teve uma extensão até outubro, né? De abril automaticamente estendeu até 15 de outubro. Não sabemos se isso vai acontecer esse ano de novo, mas acho que é uma grande probabilidade. Sim. Porque infelizmente a gente está tendo essa nova onda e pode ser que sim. Agora, falando um pouquinho do tax season, falar para o pessoal, gente, se preparem para o tax season direitinho. Pega a sua documentação, recebe seu W2. Às vezes a pessoa recebe em W2 e tem medo de fazer imposto porque o número... W2 é um formulário que quando você trabalha para uma empresa, eles vão te dar no final do ano um W2 mostrando todo o seu rendimento. E mostrando também quanto que foi recolhido de imposto ali. Aí a pessoa às vezes pega o W2 e guarda. Vou fazer imposto não vou mexer com isso não. Tem como não fazer, gente? Tem gente que fica anos, né, Ju, sem fazer. Como que fica isso? É uma loucura, porque mesmo que você não faça o seu imposto, o empregador, quando ele te deu um W2, ele mandou uma cópia para o IRS. Então, o IRS está esperando o seu imposto ali. Então, você não acha que, não vou fazer e abafa o caso, isso não acontece. Mais cedo ou mais tarde, eles te acham, sim, e vai falar, opa, peraí, você tem vários anos aqui por fazer. Então faça, mesmo porque se você recebeu em W2, o seu imposto já foi recolhido.
É uma bobeira não fazer. O dinheiro já foi recolhido, no máximo você vai receber dinheiro de volta. Olha aí, gente. Então, agora a gente que é self-employed, a gente recebe dinheiro de volta, Tatiana? Ju, aí complicou. A gente quer receber um dinheirinho, gente. Quando a gente Explica aí pra gente um pouquinho sobre isso, minha irmã. No caso do self-employed, eu sempre aconselho, mesmo você sendo self-employed, faça payroll para você mesma. Tem que fazer o payroll. Faz payroll com IT number? Faz payroll com IT number sem problema nenhum. É um mito muito grande de que não se pode fazer payroll com IT number. O que acontece? As companhias americanas, né, companhias grandes, não querem se dar o trabalho de fazer payroll com IT number, porque no final do ano o payroll de IT, ele nos exige mais do nosso tempo. Entendi. Porque o que acontece? Eu não posso simplesmente entrar no website do Social Security e submeter a informação. Eu tenho que fazer isso manualmente. Tá? Então exige mais tempo. É diferente o processo de um pro outro. O processo é diferente, mas ainda assim é tudo correto. Ninguém vai fazer esse relato para o IRS usando um número que não existe. Não. Você pode fazer seu payroll com o seu IT number e nós vamos reportar aquilo para o seu IT number. Porque mesmo que hoje você esteja em situação irregular, amanhã ou depois, quando você se legalizar, tudo aquilo que foi recolhido no seu IT transfere para o seu Social Security. Que é um excelente histórico, né? Que é um excelente, exato. Transfere a sua aposentadoria, que é o seu Social Security, o seu Medicare, vai ser tudo transferido. Então, não tem essa de pensar, nossa, estão recolhendo meu imposto, isso aí, eu estou perdendo tempo. Não. Pensa sempre que vai ter um caminho, mais cedo ou mais tarde, vai ter um caminho de legalização e você vai conseguir transferir tudo isso que já foi recolhido. O self-employed é a mesma data do empregado? Não, o self-employed depende do tipo de empresa que ele tem. Tá? A DBA sim vai ser tratada como pessoa física, mas as outras depende, se for S Corporation é mais cedo, se for uma corporação de tipo C é um pouco mais tarde, então depende muito do tipo de empresa, sim. Tá? O que mais que você poderia deixar de dica aqui pra gente? O que a gente estava falando sobre a questão do self-employed não receber. Gente, também é planejamento. Faça seu salário, faça sua retirada em folha, que aí você também vai estar recebendo um W2 da sua própria empresa no final do ano. Todo o gasto que você tem na sua empresa com payroll é 100% dedutível. Então, por que não? Falta de informação. Só falta de informação. Eu vou te falar que a coisa que a gente mais peca nos Estados Unidos é a falta de informação. A informação que eu não tenho me transforma em ignorante naquele assunto. Isso é uma realidade para tudo que a gente vai fazer aqui. E isso não é errado, porque a gente não nasceu aqui, não é daqui, não tem obrigação de saber. Tem a obrigação de procurar saber. Agora, de saber, a gente não tem. Agora, outra coisa também é buscar saber no profissional certo. Você não vai procurar uma receita de um médico no açougue. Não. A gente vê muito isso. Mas eu não vou fazer isso porque aquela pessoa me falou que eu não devo fazer. Aquela pessoa trabalha nessa área, qual a formação dela? Exatamente. Então, olha quem você está escutando. Porque, mais uma vez, infelizmente, tem aquela cultura do... Não vou falar isso, não vou dar essa informação, não. Se você só tem IT number, você nunca vai construir crédito, você nunca vai conseguir comprar sua casa. Mito. E eu te falo por experiência própria. Nós compramos nossa casa enquanto só tínhamos IT number. Nós pegamos documento, realmente tudo bonitinho, há pouco tempo, apesar de ter 20 anos de América. E nós compramos nossa casa só com IT number. Então, existem programas específicos para isso. Você pode construir o seu crédito bonitinho em cima do seu IT number. Então, a primeira dica que a gente pode deixar aqui hoje para quem está nos Estados Unidos chegando ou está aqui e não tem isso, é a primeira coisa. Constrói um IT number, abre o IT number, né? Solicita um IT number, sim. Vocês fazem esse serviço. Fazemos, e é muito simples, porque a gente só precisa do passaporte da pessoa. Só isso. E a gente faz todo o processo, o número chega pelo correio na casa da pessoa. Então, abrir o IT number, você já vai ter ali uma condição de começar uma história aqui para tudo que você vai fazer baseado nesse IT number, nesse registro, podemos dizer que é um CPF do Brasil. Praticamente, para que as pessoas entendam. Exatamente. Um CPF do Brasil. Então, ali vai estar registrada a sua história. Então, para começo de conversa, já abre esse IT number para depois você ir construindo a sua história. Ela deu aqui vários exemplos de tipos de companhia que você pode abrir, que você pode fazer, que vai estar ajustada àquilo que você tem em mente. Abre a companhia, paga o seu imposto, constrói a sua história direitinho.
não é? Sim, claro que sim. E qual outra opção? O que é mais que a gente pode deixar aqui de steps para ela? Acho que o principal é isso, né? Eu acho começar a trabalhar. Sim, trabalhar duro a gente já faz. Agora trabalhar certo. Trabalhar, porque às vezes também, eu falo muito com os meus clientes também, é que às vezes o empreendedor, o pequeno empreendedor, ele quer fazer o trabalho dele. A gente tem muitas empresas na área de construção. Aí a pessoa vai lá, quer passar o dia inteiro construindo casa, no sol, gastando uma energia enorme e quer chegar em casa e quer ele mesmo fazer a contabilidade dele, o bookkeeping dele. Gente, vamos respeitar cada um no seu quadrado. Cada um faça o que sabe fazer melhor. Invista no seu business, invista na sua área de atuação e deixe um profissional cuidar da parte burocrática, da parte chata da história. Porque às vezes uma coisinha que a gente deixa passar, lá na frente talvez vai sair mais caro do que aquilo que a gente, quis economizar. E vai fazer toda a diferença, porque agora, por exemplo, a gente viu nessa época de pandemia, quantos clientes que puderam se beneficiar dos grants do governo. É mesmo. Fala um pouco sobre isso, Tati, antes da gente sair. Foi assim, o governo americano, a gente tem que reconhecer, entrou assim com um investimento pesado pro business, para dar um auxílio ao business que estava passando por necessidade. Então, assim, nós tivemos vários tipos de empréstimos que o governo disponibilizou e sem muita burocracia, sem muita dificuldade para conseguir. Só que, o que exigia? Que você estivesse com seu imposto em dia. Ou que você estivesse fazendo a sua folha de pagamento. Houve incentivos, nós tivemos clientes que pegaram $150 mil de incentivo, $200 mil de incentivo. Quer dizer, gente que, na verdade, Ju, não tinha nem a capacidade que tem hoje antes da pandemia. Foi, na verdade, também beneficiado com o que aconteceu por estar andando direitinho, por estar com a vida fiscal em dia. Então, é importante a gente pensar sempre nisso. Hoje, talvez eu não veja benefício, talvez algumas pessoas não vejam grande benefício em estar com a vida fiscal em dia. Mas pense que sempre lá na frente pode aparecer possibilidades, podem aparecer caminhos que vão exigir isso. Oportunidades, então, né? E o que você falou hoje, eu senti reflexo no meu comércio, porque veio a pandemia, né? E como essas pessoas tiveram incentivo, o comércio não parou, o dinheiro continuou girando na cidade, a gente sentiu o reflexo disso. Porque o dinheiro estando na rua, o seu comércio vai receber aquele dinheiro que alguém recebeu. Toda vez que o dinheiro é bloqueado, que o dinheiro é parado, todo mundo para. Então, assim, querer o benefício, às vezes todo mundo quer, né? Mas pagar o preço de ter o benefício é mais difícil. Mas é importante a gente falar sobre isso. Inclusive, num ano desse tão difícil, tão diferente como foi, né? Tão as pessoas atípico, saíram ganhando. E a gente vê que tantas companhias cresceram, né, Tati? Sim, muitas companhias cresceram. Porque o que acontece? Com esse dinheiro, que muitas vezes foi, na verdade, o que a gente chama de grant, que é um dinheiro que você não tem que pagar de volta, quer dizer, a pessoa pegou aquele dinheiro e criou um capital de giro que ela não tinha antes. Aí investiu em algo, às vezes fez um projeto novo que tirou sua empresa daquele lugar que estava ali parado, em areia movediça. Fez uma expansão, como nós fizemos. Opa, vamos para a Flórida, vamos abrir um outro escritório, é um momento de expansão. Ou compra um carro para sua companhia, coloca logo, vai fazer marketing. Tudo isso adiciona. Contrata mais funcionário, ou o que for. Mas assim, foi um benefício grande. Mas para ter benefício, a gente tem que estar realmente ali na linha que te permite buscar o benefício de volta, né? Gente, foi um prazer entrevistar a Tati aqui hoje. Eu já conhecia só um pouquinho da história dela. Agora eu fiquei conhecendo mais um poucão da história dela. Um pouco mais. Ela vai deixar as mídias sociais dela, ela vai deixar o contato dela. Se você precisa desse tipo de serviço, se tem alguma coisa que ela falou que ela pode te ajudar, ela vai deixar aqui todos os contatos dela e você vai poder entrar em contato diretamente com ela. Tirar dúvida, perguntar, pagar, fazer tudo. Você vai poder entrar em contato direto com o escritório dela e eles vão poder te ajudar. Isso Fala mesmo. aí, Tati. Podem entrar em contato. O nosso Instagram é @talentmultiservices. E nós temos o nosso webpage também, que é talentmultiservices.com. Vocês podem ligar tem o número de Massachusetts, que é 774-420-2511, e o da Flórida, que eu ainda não sei de cabeça, tá, Ju? Mas eu chego lá. Vai chegar. 561-486-1003. Nós temos funcionários que falam português, inglês e espanhol. Então, assim, a língua não vai ser uma barreira, nem do cliente, nem da gente agindo com o IRS ou com a representação que for necessária.
tá? Muito obrigada, gente. Eu quero Obrigada deixar a você, Ju. o meu carinho pela Tati, por ela ter vindo aqui hoje, compartilhado essas informações tão importantes para você que já empreende ou que vai começar a empreender. Ela te deixou dicas muito importantes de como começar uma jornada organizadamente diante do IRS, diante dos Estados Unidos, de uma nova história que você está construindo. Um beijo para você que assistiu a gente aí nessa tarde hoje. Se você não teve condição de assistir agora, compartilhe o nosso link, ele fica salvo no YouTube. Compartilhe com quem você achar que precisa dessa informação, tá bom? Um beijo. Boa tarde, gente.